Meu nome é Vanir Toledo Vani, sou nascido em 16 de junho de 1948. Meus pais, Hipólito Vani e Ruth Toledo Vani. Hipólito Vani foi construtor da Industrial, praticamente construiu a Industrial, toda a coisa. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa, que educou 8 filhos numa época difícil. Eu tenho 8 irmãos. O nome da sua mãe? Minha mãe Ruth Toledo Vani. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Somos mais velhos, Samuel Vani, já falecido, Josué Vani também já falecido, Hipólito Vani, filho, já falecido. E tem Paulo Vani, ainda vivo, Paulo Vani e eu. Tem Judite, Dalva e Jaira. Somos 8 irmãos. Sou casado com Jaira Esbelha Pimenta há 54 anos. Estamos fazendo 54 anos. Tenho 2 filhas, Josiane e Joelma. 2 netas, Jéssica e Maria. São a grande herança. Graças a Deus, Deus me deu. Eu tenho muito orgulho da minha família. Meus pais me educaram. Meu pai era muito rígido, mas nunca tomei uma coça sem que não merecesse. Toda vez que ela tomava uma coça é porque alguma coisa errada eu tinha feito. Com isso eu me tornei podia ter sido melhor na vida se gostasse de estudar, mas nunca fui de estudar. Mas aprendi a profissão de carpinteiro. Trabalhei com o Zé Rio Branco 50 anos junto com o Zé Rio Branco. Eu gosto muito do Zé Rio Branco, da família, porque sempre fui muito bem recebido e como carpinteiro na cidade fui conhecido nas melhores casas, inclusive na casa de Robertão, que foi meu técnico de futebol. Meu pai, Hipólito Vani, é descendente de italiano. Meu avô, Hipólito, também, que veio para o Brasil com 15 anos. Então meu pai é também de uma família grande. Agora eu não lembro o nome de todos os irmãos dele, mas é uma família grande. E a minha mãe é a família Toledo, foi irmã do Zé Toledo, que era policial. E meus pais, como eu falei, era carpinteiro, construtor da Industrial. Ele me ensinou a respeitar os mais velhos. Inclusive lembro de uma boa coça que eu tomei na época em que eu estava mexendo com cabedal. Seu cabedal estava meio bêbado, mas era um homem que pegava raízes para fazer remédio, e eu estava no meio da molecada mexendo com cabedal. Meu pai mandou para casa e eu distraí e voltei no meio da molecada. Então tomei uma surra boa, eu acho que foi bem merecido. Gente, falar um pouquinho do Vani. O Vani foi quase zagueiro do Flamenguinho, né? Eu joguei mais contra ele do que a favor dele. E o Vani, para mim, foi um dos melhores quase zagueiros que teve na nossa região ali. E ele era no patamar de outros quase zagueiros, como Mirim, Evandro, Haroldo mesmo, né? Fefedo. Ele era desse nível, tá? O Vani, eu nunca vi ele dar um pontapé. O Vani jogava maravilhosamente bem, era muito difícil passar por ele. A gente tinha uma dificuldade muito grande de passar pela essa zaga do Flamenguinho, que era o Paulo Jorge, né? E o Vani. O Vani é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que sempre jogou calada, nunca gritou, nunca esbravejou com o juiz. Era um cara que precisa ser melhor reverenciado em Cataguases. Ele precisa ser melhor reconhecido, porque foi um grande craque que teve em Cataguases e que eu respeito muito. Felicidade para você, Vani. Um abraço, um beijo no coração. Meus primeiros contatos com o futebol foram Colégio Cataguases, o lugar onde é o fórum hoje, tinha um campo ali. Ali tinha os amigos que eu encontro com ele, às vezes brinco. Gustavo, filho do Dr. Manel, Inácio, o Doura, também filho do... Não estou lembrando o nome do pai dele, mas botou na avenida também. E a gente Peixoto também, Doura, Eduardo, casado com a filha do Carlos Del Preste.
E tem, na Granjaria ali tem muitos amigos também que eram Fefedo, Paulinho Toledo, Quequé, meu cunhado, Vivim, são até meus cunhados. E muitos outros, né? Que a gente... Começamos ali, depois eu lembro que foi armado um juvenil. Neste juvenil, que foi um dos primeiros lugares que eu joguei, 600 peladas. Aí fui pro Flamenguinho. Lá joguei com Rui Pereira, Lua, Camilo, por sinal o Camilo não cheguei a jogar, mas vi jogando dessa primeira vez. Depois parei uns tempos e depois o Robertão me chamou para o Campo Novo. Aí foi o Campo Novo, inaugurei, fez o Campo Novo. No Campo Novo eu fui o Flamengo aqui, até o Flamengo começar o campeonato. Aí começamos o campeonato, na época eu joguei com Pichila, Paulo Jorge, Edmar, eu, Parobé, Capá, Fernandinho Papagaio, Foguinho, Carlinho Papagaio e Tico. E nessa época o diretor era o Sr. Carlos Edmundo e o massagista era o Zé Otílio. Era o time que já foi, se não me engano, foi campeão em 75. Depois em 76 já foi bicampeão com quase esse time de base. Só que ao invés do Michila era Newton. E o Newton em lugar do Edmar, parece que era o Parobé. E é mais ou menos o mesmo time. Lá embaixo o Robertão arrumou um quadrangular, Operário, Manu, acho que um time de Miraí. Eram 4 times, Manufatura. Mas aí o Roberto trouxe. Eu estava no lugar do Lua, lateral direito. O Lua estava entrado na Força Luz, estava para fora. Aí eu fui pro lateral direito, estava jogando lateral direito. Era novo, eu estava logo saí do juvenil, subi. Aí o Roberto traz um central no lugar do Rui Pereira, que o Rui Pereira tinha ido para São Paulo. E ele pegou, passou conversando em mim, botou o lateral direito, que veio junto com o cara, o tal de Lumumba, que estava no lugar do Coitão. Tava Coitão e eu ficamos na reserva. E com aquilo ali eu me aborreci. O Flamengo perdeu o campeonato pro Operário, o quadrangular, e eu peguei e afastei. Aí, jogando no futebol de salão, machuquei meu joelho e fiquei alguns anos parado. Depois o Granjaria me chamou, eu voltei pro Granjaria. E jogando lateral esquerdo, cheguei a marcar Zequinha, jogador profissional que veio aí passeando. Aí fui jogando, até meu joelho melhorou, voltei para com zagueiro de novo. Aí fui fazer uma partida pro Brasil, me chamaram no campo do Flamenguinho. Aí o Coramba me viu e falou com o Robertão. E o Robertão foi lá em casa, onde é que foi feita a reforma do Flamengo, daquele campo ali. Ele falou, eu não quero mexer com jogador de fora mais e tal. Aí eu voltei pro Flamengo. Em 75, nós fomos campeão no Manufatura. Era o time do Flamengo. Eu fiquei sem jogar um jogo por terceiro cartão amarelo. O primeiro jogo. Do segundo jogo eu joguei, né? E nós fomos campeão. Depois foi o bicampeonato. Nós fomos em Miraí. Começamos, se eu não estou enganado, começamos a perder o jogo de 1-0. Viramos o jogo para 2-1. Um gol de pelota. E viramos o jogo 2-1. E o final ficou para Cataguás, o último jogo. Então foi um jogo muito bom, que nós metemos 4-1 no Sport Miraí. Então fomos bicampeão. Essa faixa aqui é o bicampeonato que ganhamos do Sport Miraí de 4-1 dentro do campo do Flamengo.
fizemos uma festa, uma festa enorme com o nosso bicampeonato. O Vani era quase zagueiro, jogava, fazia a zaga lá com o Paulo Jorge, era muito firme, ele era rápido, cobria muito bem a lateral e dava confiança, né? Porque aquele cara que era já veterano e era o líder da nossa zaga, era ele. Então, quando acontecia alguma falha, ele chegava, olha, calma, entendeu? Ele foi um zagueiro muito bom que eu joguei com ele. O time do Flamengo de 75, que é quase mesmo de 75, 76, eu vou destacar aqui, ó, jogador que teve aqui em Cataguases, que eu vi jogar comigo, Fernandinho Papagaio, um craque de bola, né? Pelota, né? E Foguinho. Esses camaradas jogavam muita bola, entendeu? E eu não sei por que eles não foi, né? Teve aqui o Paulão chegou aí para o Atlético, jogar em Atlético. Mas Cataguases, não sei, ó, não teve assim, tem tantos jogadores que, além do Flamengo, teve os Operários, teve outro, eu lembro aqui do Rosênio, eu marquei, Rosênio, Plácido, uns caras que eu marquei, jogavam muita bola. Eram jogadores que se tivesse, e hoje aí eu vejo desses times jogando hoje, me fico falando, gente, esses caras aprender com Rosênio, com coisa. Então são jogadores que poderiam ter sido, né, se tivesse, não sei o porquê, algumas coisas que aconteceram que eles não foram, mas foram jogadores muito bons, todos eles. No Flamengo, principalmente, eu gostaria de destacar aqui, né, Pelota jogava muito no meio de campo. Há muito tempo que eu não vejo, estou com saudade dele, tem hora que ele tem que prover se eu encontro com ele, muito tempo que eu não vejo. Era muito bom de bola. E outros tantos aqui. Ali Papagaio. Era um centroavante bom pra caramba. Destemido, Matador mesmo. É. Mas é assim, tempo. Eu olho essas fotos assim, a saudade vem, né? É muita saudade, é muito tempo bom. Mas eu sinceramente, eu fico muito alegre quando eu vejo que eu participei de um time que jogava com seriedade, né? Tinha seus diretores, pessoas sérias. Eu nunca fui jogador de ficar mordendo, falar assim, na época falava mordendo coisa. Eu precisava de um médico, eu procurava a direção do Flamengo, resolvia, né? Tratamento de dente, eu fiz tratamento de dente com o melhor dentista dentro de Cataguases, que era diretor do Flamengo, Roberto Marinho. E então eu fico muito alegre. Eu como jogador do Flamenguinho, as minhas filhas ficaram sendo torcedoras do Flamengo. E eu sou vascaíno, assim como também o cara apaixonado pelo Flamengo, que era o Coramba, era vascaíno. Então eu acho assim, hoje em dia a gente precisa, a torcida, por exemplo, precisa aprender a respeitar, um respeitar o outro, né? Meu genro falou comigo, a Maria, minha neta, tá querendo botar a camisa do Flamengo. Eu falei, deixa ela, quer torcer pro Flamengo, deixa torcer pro Flamengo. Ele tem que respeitar né, a opinião do coisa. O Vani aí que você está falando, eu cheguei a acompanhar muitos treinamentos dele, né? Eu treinava mais cedo e acompanhava o time principal treinar à tarde, e muitos jogos do Flamengo principal não perdia nenhum. Era um grande zagueiro, um jogador de uma antecipação muito rápido, muito inteligente, e foi um grande nome e um grande zagueiro que nós tivemos aqui no futebol de Cataguases. Eu era um quase zagueiro que mais jogava na frente do central, né, e jogava pelos dois lados, geralmente mais pro lado esquerdo, mas combatia os dois lados. Quando era para dividir, eu nunca fui jogador mau, mas gostava de ganhar a dividida. Jogava duro, jogava sério, né? Jogava pro time, com amor ao time. Porque a gente era um time muito bem unido. A vez que eu saía do meu trabalho, ia pro campo do Flamengo,
dava lá 8 voltas, quase que em 8, 10 minutos por aí, que praticamente dava em 8 minutos, chamava parobé, aquilo era fora de série. Então a gente fazia aquele preparo, coisa e tal, treinava, ia pro vestiário, tomava banho, chegava em casa, parecia que eu não tinha feito nada. Era novo, né, na época. Mas era um profissional também aplicado. Em todo lugar que eu passei, graças a Deus, todas as pessoas para quem eu trabalhei, sempre encontro e a gente lembra. Inclusive a esposa do Robertão, há poucos dias encontrei com ela, né? Ela lembrou dos tempos do flamenguinho. O Roberto era apaixonado pelo Flamengo. Sempre foi um sujeito, para mim, o melhor técnico até hoje. Nem esse cara que estucela lá de fora não é igual ao Robertão. Para mim, eu prefiro o Robertão. O Vani, por exemplo, quando eu conheci o Vani, eu jogava no Flamenguinho. E ele jogava de quase zagueiro, lateral esquerdo. E era um cara sério para jogar a bola. Não era parceirão, jogava fácil. Ele armava, saía jogando quando era preciso. E ele sempre foi parceirão mesmo, em todo sentido. Até para dar conselho para a gente que era novo. Minha melhor partida, sem dúvida, foi quando o Flamengo foi bicampeão, né? Porque nós viemos de uma partida muito apertada lá em Miraí, viramos o jogo, né? E aqui nós conseguimos fazer 4-1, né? E fomos bicampeão. Lembro que foi uma festa muito boa, Campo Flamengo cheio de gente, de torcida, e foi muito bacana, foi uma das melhores partidas. E a pior partida para mim é a partida que o Flamengo teve a chance de ser campeão do centenário, tricampeão do centenário, e futebol acontece, né? Perdemos o jogo de 1-0 para o Ribeirão Junqueira. Pessoalmente, você teve um jogo que você pediu para sair? Não. O jogo que eu saí, não pedi para sair, que eu saí, foi contra o time da usina, né? Usina do Paraíso, e no campo do lado do vestiário do Flamengo, na hora do córner, o centroavante, o Negão Fortão, na hora do córner, me deu uma cotovelada na boca do estômago, né? E saiu fora e tal, e eu quase não saí de campo. Mas depois, por azar dele, deu o córner no mesmo lugar. Aí eu não perdi a oportunidade. Na hora que bateu o córner, eu dei nele um soco na boca do estômago e saí expulso. E esqueço eu saindo expulso, o Robertão, pelo amor de Deus, Radi, o que você fez? Domingo nós temos um jogo contra o Operário. Falei, mas quem tomou um soco na boca do estômago foi eu. Eu devolvi. Do jogo que eu acho que eu lembro bem, eu lembro do marcando Paulinho da Hilda, muito esperto, bom de bola. E por umas 2 vezes, ali pelo lado esquerdo da saída do campo do Flamengo, eu tive a oportunidade de, com uma estratégia na hora que ele ia receber a bola, eu recuava um pouco, né, consegui chegar por umas 2 vezes, né, e poder dividir com ele, né, não dando ele a oportunidade de cruzar a bola. Então, assim como ele, também o Plácido, né? O Plácido também era outro esperto pra caramba. O Robertão me punha na frente, marcar aí, a primeira bola é sua, né? Não esqueço, o Plácido fez um gol do Flamengo aqui, do lado do vestiário, um vacilo meu de 1 segundo, ele meteu um gol de cabeça. O Robertão quase bateu, eu te falei. Mas o cara era bom de bola também. Flamengo, teve um jogo do Flamengo, nós fomos em Carmo. Primeiro eles estiveram aqui, jogaram, né, mas não teve nenhum problema. Aí fomos lá para pagar o jogo que eles vieram aqui, né? O Robertão foi, um rapaz se eu não me engano, da Catalto, era um diretor do time lá, que trabalhava aqui, e fomos lá. Quando entramos no campo, passando na torcida, eu notei assim um ambiente meio pesado. Os caras falando umas bobeiras, é hoje, não sei o que e tal. Aí bom, começou o jogo e tal. O Flamengo começou a
levar vantagem na coisa, teve uma dibra, eu não lembro quem, que o cara dibrou e aí o cara agrediu e partiram para a briga. Aí foi uma briga mesmo, torcida pulando para dentro do campo e aquela coisa, aí conseguimos chegar no vestiário. O vestiário tinha uma subida ao barranco, um camarada passa a mão no tijolo, tampou o tijolo, passou relando a minha orelha assim. Eu só lembro quando eu passei assim, eu voltei, dei nele um empurrão, joguei ele para a rampa abaixo e trampo correndo para dentro do vestiário. O Julinho era um jogador que era moleque, rapaz novo, estava no Flamengo, brigando e tal, quando pensa que não, eles empurraram ele para dentro do vestiário dele. Robertão foi lá e arrancou o Julinho, o cara jogou tudo para fora e voltamos para dentro do vestiário. Ficamos mais ou menos 20 minutos esperando acalmar para a gente poder sair. Aí depois de uns 20 minutos saímos, viemos embora. Mas foi um sufoco aquele dia. Coramba tomou uma budoada na cabeça. O Robertão entrou dentro do vestiário, tirou o Julinho, mais uns 2 camaradas agarrados, brigando, jogou tudo para fora para nós entrar no nosso vestiário. O Robertão era um camarada que tinha o Flamengo como mesmo, com muito amor e carinho, que ele dirigia o time do Flamengo. Na alegria e na tristeza. Robertão saía do Banco do Brasil para almoçar, ia direto para o campo do Flamengo, ficava lá 1 hora e tanto, passava em casa em 15 minutos, almoçava e voltava para o banco. Eu quero encerrar minha entrevista hoje, né, lembrando da minha neta, Jéssica, lá em Juiz de Fora. Minha filha, estuda com a vontade que você sempre teve de ser sempre estudiosa. Continue seus estudos, faça sempre aquilo que o vovô te ensinou, né? A respeitar os mais velhos, estudar, né? Que Deus possa te abençoar aí em Juiz de Fora nos seus estudos. Também Maria, você que te fala que seu avô é o melhor do mundo, presta atenção, hein? Se você não obedecer a sua mãe, não tem sorvete, não tem empadinha. Falou? Obrigado. Tchau.